Pessoal, vocês estão me ouvindo? Consegue ouvir? Agora não sei se essa aqui é a minha ou não. Eu não sei se eu tô online ou não, se tô vendo a antiga, agora eu tô confuso. É, Bárbara Brejinski, que tá falando o áudio tá ok. Você tá aí agora? Me responde, tipo, falando com o espírito. Você está entre nós? Tá vendo? Pera aí. Bom, acho que voltou, né? Então tá, então voltou, beleza. Luciana Alves, Arami, boa noite. Vamos lá. Então tá ok, vambora. Antes que trava de novo, vai saber Deus, né? Tá, o Joaquim falou que tá. Joaquim falou, tá falado, né, Joaquim? Bom, eu vou falar sobre o assunto da publicação, mas aí, porque pediram, então aí vocês podem fazer perguntas. A gente tenta ficar nesse tema. Se depois acabar, tiver tempo, a gente fala sobre outras coisas. Tá ok? Então vamos lá, como falou que tá online. Gente, boa noite pra todo mundo. Eu acabei pulando um monte de boa noite também. Mas o pessoal também reclama do boa noite, fala que eu fico muito tempo dando boa noite. Ah, Bárbara, eu e mais de 35 pessoas, tipo, sessão espírita brava mesmo, né? Então, vamos lá. Que eu falei sobre o negócio de casa, que é que tem gente que acho que não entendeu muito bem o conceito, que eu vi lá que algumas pessoas deram uma rateadinha assim. Quando eu falo de casa grande, eu não estou falando do tamanho da casa. Eu estou falando da proporção que a casa toma em relação a culto. É assim como eu comecei, muitos estão começando, muitos estão pelo meio do caminho e tal. E como fazer todos os rituais, você não tem como se aplicar mais nos rituais porque tem pouca gente. Você não tem todas as entidades assentadas, nem tem para que assentar, porque você ainda não tem gente suficiente para manter culto. Então, isso que a gente fala casa pequena, tá? Então, não é desmerecendo ninguém. Se for por espaço físico, a casa do meu pai é menor do que a minha, entendeu? Então, não estou falando do espaço físico de ninguém, da casa ser humilde ou não, não é disso que eu estou falando, tá? Que teve gente que eu acho que interpretou dessa forma. A Inês Castro tá me ajudando aqui. Botou até a data para eu ver que é verdade. Fábio Santos, olha aí, linda. Então, deixa eu apertar. Matheus André, obrigado, linda. Então, na verdade, o que eu tava falando isso aí é porque é o seguinte: você pega muita casa que o sacerdote não tá ligado a ninguém, ninguém vai lá para falar é isso, ele não pega a palavra com ninguém também, ele faz o que dá na cabeça dele, ou o que ele ouve de um conversar, o outro conversar. Já chegou gente aqui na minha casa, sacerdote, municiado de informações que você viu que aquela era uma coxa de retalho fodida. E não tinha o que emendasse uma coisa na outra. Você vê que era um pedaço aqui com um pedaço ali, com um pedaço, você vê que não tinha sentido. Então você vê que é uma pessoa que ele fez santo numa casa, fato, não aprendeu, ou porque não era aplicado, ou porque não teve moral para aprender, digo assim, não tinha espaço, ou sei lá. E aí ele sai numa captura de aprender. Então ele começa a aprender fragmentos de conversa com um ebome aqui, um Yaoda ali, uma coisa que ele acha que viu, uma coisa que ele viu na internet. Aí ele faz um saladão e aí ele fala que tem casa de candomblé também. Entendeu? Deixa eu ver se tem alguma pergunta referente a isso aí. Gabi Morena, eu vou pro Rio. Agora ele vai sair. O livro, na verdade, já era para ter saído, meu segundo livro. Ele não sei porque mudou alguma coisa de diagramação na Amazon, mas vai sair agora. Então, Bárbara, é uma verdade. O ser humano vai sempre entender conforme convém. O problema é de quem está no erro e se sente afetado. Mas às vezes pode ser assim. Eu vou colocar que pode ser que do jeito que eu escrevi, eu acho que eu escrevi de uma forma clara. Mas vamos colocar que a pessoa interpretou de uma outra forma, entendeu? Então eu consigo compreender também a má interpretação do texto, tá? Que eu acredito que é o que houve ali, que as pessoas não interpretaram direito. Quando eu falei casa maior, estou me referindo a uma casa mais antiga,
e que tem o culto mais firme já tem um culto mais expandido. Hum. Vamos dar exemplo para vocês que nem você fala a cerimônia de Ipadê. Tá, você tem a cerimônia de Ipadê, mas não é toda casa que vai fazer. Não, mas por que não? Porque às vezes você tem 6 filhos de santo. Você entendeu? Você está começando, quer dizer, não tem para que você botar aquilo agora. Você mal faz candomblé, você consegue fazer uma festinha de AO, uma outra saidinha de AO. Você não tomou forma, até por não ter mais pessoas, e automaticamente o poder aquisitivo da casa é menor, é menos pessoas colaborando. Então você fatalmente não consegue manter um calendário ativo. Então, por isso que eu falo, não é desmerecendo essas pessoas. Eu também um dia comecei, foi difícil pra caramba, e eu fazia esse mesmo sistema também, entendeu? Então você acaba não praticando certas coisas, certos rituais, porque não comporta. Ele está falando. Agora o problema é quando você tem o pai de santo que ele passou numa casa, passou em duas, aí ele brigou com o pai, porque não sei o quê. Aí eu, não, aquele achando me serve porque eles mudaram lá. Ah, não, porque eu penso diferente. Ah, não. Aí ele foi de casa em casa em casa, montou uma casa. Aí você fala, bom, ele sabe o quê? Quer dizer, se a mãe inventar que o caboclo pode raspar a cabeça de Aô, o marinheiro pode, quem vai falar contra? Ele não tem o mais velho dele. Ele não tem ninguém ligado a ele, de fato, que vai falar, não, para com isso aí que você tá errado. É isso que eu tô falando. Deixa eu ver, tem algum comentário aqui. Antônio Borges, você mora na Inglaterra e tem um contato do Pai Santo do Brasil. Ele sugeriu fazer uma oferenda para Iemanjá e uma cabeça de cera devido à distância. Se procede? Cara, é complicado, bicho. É complicado, cara. Porque aí você tá mexendo com fé, né, cara? Se a sua fé diz que a Iemanjá vai atender seus pedidos dessa forma, faça. Eu acho que assim, trabalhar à distância, realmente que nem você tá na Inglaterra, é complicado. Agora você tem que ver se é uma. Eu sou da opinião que tem que ter uma precisão grande. E se existir essa precisão grande, que haja um parente seu, de repente, que possa estar ali para interagir com aquilo, entendeu? Ou até verificar realmente, ó, a coisa foi bem feitinha, eu vi lá, eu tava lá. Porque senão é muito. Tem gente que faz macumba por internet, cara, tem um monte. E a pessoa já tem uma macumba com a foto. E ela fica mandando a mesma foto pra todo mundo, falando, ó, fiz a sua macumba. E é mentira. Você entendeu? Cristiano Buquerque, obrigado. Raquel Castelar, boa noite. Ogama Baltum, boa noite. André Luque, boa noite. Bom, vamos lá. Tony FX, estamos por aí. Então, Robson, cara, isso aí, a pessoa lê e não sabe interpretar. Só que vamos colocar que eu coloco para um público de candomblé mais assíduo, mas você pode ter aquela pessoa que de repente, que, sei lá, tô supondo eu, velho, que acabou de entrar e não ainda ter o conceito do que é uma casa grande ou uma casa maior. Para dizer isso, que não é questão de espaço físico, e sim do tamanho que a proporção do culto tomou naquela casa já. Neto lindo. Hum. Mar Martins, boa noite, linda. Então, Sônia Azevedo, eu acho que eu escrevo sempre de uma forma bem simplesinha, que é bem entendido. Às vezes eu vou, arrumo o texto de novo, que eu falo, pô, acho que ficou meio confuso, mas mesmo assim eu vejo que algumas pessoas se enroscam. Por isso que eu falo, não dá pra gente saber o que é o entendimento de cada um, né? A interpretação de texto de cada um, né? Graziela Grazi, boa noite, linda. Fábio Santos, sobre chão alugado, eu comecei no aluguel. E um monte de gente começou no aluguel, um monte de gente que é grande hoje estava no aluguel. Só que quando você aluga uma casa, você tem limites do que aquela casa te permite. Se você alugou, você praticamente está no começo, muito provavelmente. Você vai jogar os seus bus ali, de repente vai recolher um iaôzinho, vai preparar um quartinho lá, um espaço para aquilo. Mas grandes rituais você não pode fazer, você fica limitado, né? Mas a intenção de, acho que quem alugou uma casa é ser sério e prosperar para poder comprar o seu chão e começar uma casa. Você não vai ficar para sempre no aluguel, né, meu? Porque tem gente que se acomoda também, você entendeu? Hum. Vou contar uma coisa pra vocês. Tem pai de santo que tinha casa de candomblé. É um gasto bruto uma casa de candomblé. É pesado. E. Cara, pensei que era uma barata aqui. Vocês iam ver eu ficar uma menina na hora. Minha porção homossexual ia surgir agora. Então, e ele
largou de tudo. Eu não tô julgando porque largou, tá, tô sendo neutro. Alugou uma casinha, bem pequenininha, botava os búzios dele, tirava ebó, ficou rico. Ficou rico fazendo isso, porque não tinha mais o gasto com a casa de candomblé. Que esse é um problema que o candomblé passa hoje. Eu tô aqui mantendo uma casa, e outros bailes santos que mantêm uma casa, mantêm um calendário, mantêm uma roça, e você está disputando espaço com um cara que compra roupa bonita, come muito bem, graças a Deus, mas não sustenta uma casa de candomblé. Não tem calendário, não tem compromisso com nada. Entendeu? Gil de Obá, obrigado, linda. Neto, então, esse negócio de fiscalizar o candomblé é difícil, por isso que eu falo. Eu acho que cabe a quem gerou aquela nova casa fiscalizar essa casa. Por isso que eu falo, essa casa tem que estar linkada a alguém. Quando o meu babalorixá morreu, a casa, houve um afastamento de quase todo mundo, a casa praticamente está parada. Mas eu lavei a cabeça com peste, mas assim, eu já tinha tomado todas as minhas obrigações com meu pai. Mas fiz meus ebós com o Tata foi dar de comer a meu santo Tata Peste, pra quem não sabe. E eu até escrevi isso uma vez, acho que eu escrevi e já comentei também. Eu estava com um tanto de yaô, ele falou assim pra mim, Cassioli, quem tá passando a vista no Oroncox dando seus yaô? Eu falei, Tata, de verdade, mas ninguém. Falou, então você vem aqui, traga seu caderno que eu quero ver como é que você tá botando o nome dos seus yaô. Isso é da satisfação mais velho. Então ele fez o papel não só de me instruir, mas de me corrigir se necessário fosse. Você entendeu? É que hoje não tem mais isso. Pagou, o mais velho finge que não viu. E aí começa a ter o problema, né? Elizabeth Marques, verdade. Angélica, olha, boa noite, linda. Então, então, o problema, aí tem gente que defende isso, fala, mas o candomblé sempre foi uma mistura e tal. Eu consigo entender que existe uma mistura já dela, que já veio dele, do próprio candomblé. Agora o ruim é quando a mistura é uma salada que você fala, não tem pé, não tem cabeça, meio, fim, nada. Gente, fazer a mesma pergunta sempre, travou. No meu computador travou. Rodrigo Pontes, boa noite. Raquel Marinho, boa noite. Babaluxá Márcio de Ançã, boa noite, lindo. Luiz Santos, boa noite. Júlio Fernandes, boa noite. Tá, peraí. Uma casa pequena na expressão do culto, onde a mãe de santo foi iniciada por um pai, tomou 3 e 7 com o outro, e agora está trocando novamente de sacerdote, podemos dizer que é no mínimo contra o que prega o candomblé? Inês, agora você tem que entender o que está levando ela a essa troca. Se são problemas pessoais, eu acho absurdo, porque problema pessoal todo mundo tem. Entendeu? Isso aí, na minha época, os pais de santo eram bem mais severos, bem mais cruel às vezes nas palavras, nas atitudes, e a gente, ó, chamava rumbê, a gente aceitava. É meu pai, ponto, acabou. O pai do meu orixá é o cara que me iniciou pro orixá, não tem discussão. Hoje, as pessoas se magoam, cara, com qualquer coisa, dá uma bronca, pronto, mágoa. Mágoa, vou embora. E meu santo quer que eu seja feliz e vá embora. Meu santo não quer que eu volte lá, porque meu santo gosta só de mim. A nova geração do candomblé tá assim. Eu fiz santo com uma pessoa, tomei minhas obrigações todas com essa pessoa, que é o meu pai de santo. Ele botou meus iaôs, aí ele veio a falecer. Com o falecimento dele, eu não estava apurado em tudo, eu procurei o Babalorixá Pércio. E aí ele continuou me apurando de outras coisas. Peraí. O senhor acredita que alguém que sai do candomblé, que não quer mais saber de nada, e foi iniciado, não falta com respeito, mas não quer saber se os orixás podem cobrar? Ah, tá. Desculpa. Você quer saber se uma pessoa que ela foi iniciada, ela decidiu largar do candomblé, ela não falta com respeito nem nada, mas ela não quer mais saber se o orixá cobra? Então, cara, vamos colocar os termos do que é o orixá cobra. Quando você é iniciado, é colocado em você uma fatia disso. Então a sua alma e aquilo se somou. Então o que é cobrar agora? Quer dizer, se aquilo não está bem, eu não posso estar bem. A merda já está se dando ali. Uma hora a chapa vai esquentar. Mas porque um lado meu, que é esse lado divino que eu pedi para colocar em mim, eu estou abandonando. Só que ele mora dentro de mim. Ele não mora no Ibá. É por isso que vai dar merda. Uma hora ou outra a bomba estoura. Você entendeu? Tem que cuidar, não é que é uma cobrança. Raquel Marinho, boa noite.
isso que eu falo, é muita gente entrando no candomblé, cara, que de verdade não é pra sair. Pô, você escolher uma religião é a sua. Pô, sabe, meu avô, minha avó morreram. Minha avó morreu recente. Pô, foi católico uma vida, rezava terço, comungava. Eu não entendo as pessoas hoje. Ah, eu sou, mas não sou mais. Eu entro e saio. Sabe, não dá pra entender hoje o que a pessoa quer. Assim, hoje tá complicado isso aí. Se a gamela representa a árvore que Xangô morreu, porque ele... Não, não é esse motivo, não. Então, eu acho que você tem que ser fiel à casa que você faz santo. Salvo o caso de, sei lá, você descobrir que a pessoa não sabe porra nenhuma do que tá fazendo, é um puta de um pilantra. Aí é diferente, você está desmascarando que aquele que você achava que era um sacerdote, não é um sacerdote. Então você tem um motivo para ir embora. Sabe? Ou se a coisa ficou pessoal ao ponto de virar ódio. Chegou a esse ponto, realmente não dá. E quando é para conversar, se ajeitar, tem que ajeitar. Sabe, é até feio. A mãe está na casa de um pai de santo que fala, fiz santo com fulano, tomei um com ciclano, tomou três no centro, tomou sete. Quer dizer, ele não tem história. Entendeu? Ele não tem história. Pai Santo, por mais que ele tem que estar vinculado com alguém, alguém tem que estar de olho. Não, não é assim bagunçado. A Francine falou que tá repetindo as falas. Tá repetindo, gente. Rafaela Gabriela, boa noite. Luiz Cardoso, boa noite. Claudineia Cardoso, boa noite. Dandalecimbe, boa noite. Pera aí, Alexandre. Uma- o Iaô recolhido para a feitura. Nesse tempo, outro Iaô, com 3 anos de feito, que estava adoentado, falece. Como seria o procedimento? Cara, o procedimento do que agora? O Iaô tem que nascer, o Iaô entrou e tem que sair. Não tem. Você pega, imagina uma casa agora, vamos jogar para essas casas matriciais que chegam a ter tipo 5 mil iniciados. Você entendeu? A morte e o nascimento de Iaôs é. Nascimento, assim, a feitura de um Iaô casar com, de repente, a morte de alguém é uma coisa até muito comum, se for ver. Não tem como você prever certas coisas, entendeu? As pessoas procuram ilustrações boas, roupas de santo, que chega para entregar o balaio para o cliente. Aí falou que tá normal. Ó, ô, Xiga, é pra você então. O pessoal tá falando que tá normal aqui. Você. Pera aí. Eu não sei se eu entendi a sua questão. Sua inspiração hoje. Você está enveredado para seguir o caminho de Babá? De Babá que você tá falando de Egum? É isso? Só me responde isso pra eu te dar uma resposta, que eu não entendi se você falando Babá referente ao seu pai. Eu tô falando Babá no sentido de Egungun. Mas não, então, às vezes você tá falando, ó, você ficou decepcionado com as pessoas no candomblé, mas você tem vontade de vir pra cá, de me conhecer ou de voltar. Só que você tem que ver que você pode entrar aqui e se decepcionar comigo também. Eu tenho um monte de gente saiu da minha casa decepcionadíssima comigo. Você entendeu? Não porque eu falar que eu roubou, me pilantrou, não, porque eu não faço isso. Se falar, eu tô escrevendo, ele é marmoteiro, ele não sabe o que faz, não. Isso aí eu posso me garantir. Mas tem gente que, ele é insuportável, ele é ditador. Então, é por isso que eu falo. Só que na versão dessas pessoas, até colocar uma postagem falando sobre isso, eles pintam que, nossa, a pior coisa da vida deles. É a gente que tava na live aqui, até na última live, falando que me amava, entendeu? Então, é complicado, né, cara? Por isso que eu falo, às vezes eu não sou o que você espera de mim, você entendeu? A Francine agora falou que foi a internet, ela quis causar na live, eu tô vendo. Ela quis sabotar minha live. Tô brincando, linda.
Então, Paulinho de Pé tá falando aqui, ó, quem pula de casa em casa tem que ver os conceitos, não é possível que todas sejam ruins. É um fato. E outra, pedra que muito rola não cria limo, gente que muito vai de uma casa para outra não cria axé também. Vamos lá, tô procurando aqui se tem uma pergunta referente ao assunto. Ah, Gabi Morena, com certeza. Com certeza. Eu vou falar pra você, eu tive filho de santo bacana. Por isso que eu falo, que a gente aprende errando. Que eu dei amizade e essa mesma amizade fez com que ele fosse embora da minha casa. Porque chegou uma hora que eu tive que me impor como babalorixá e aquilo pra pessoa virou uma mágoa. Entendeu? Então a gente aprende também errando, entendeu? Não tem outro jeito de aprender. Se existe padrinho de santo, existe. Existe padrinho. Eu vou falar pra vocês o que eu aprendi dessa história de padrinho. Eu tô jogando a história bem pra trás do candomblé. O teu padrinho de Orocó, bom, em primeiro lugar, seu padrinho geralmente é uma pessoa do axé, fazia parte da casa ou era muito ligado à casa, tem que ser ebome. Ele tirou o seu Orocó e ele era responsável pelas suas coisas durante um ano de quelê, que era o tempo, era um ano. Escrevi uma postagem outro dia falando, não aceito Iaô com menos de 3 meses. E hoje deixei Iaô de quelê 21 dias, eu não deixo mais 3 meses. Aí a gente tira o quelê e fala assim, não, ó, é 3 meses, mas cumpre na sua casa lá. Aqui. Não vai cumprir porra nenhuma. Não, não tem. Você erra, cara. Sai da casa de candomblé, você vai errar. Só que essa pessoa falou dos 3 meses, só que antigamente era 6. E mais antigamente era um ano. E só iniciava a mulher. Então, errado por errado, estão todos errados ali. Porque baixou o tempo. A obrigação de um ano era a queda do quelê. E quem dava o discurso para liberar você do quelê era o seu padrinho. Porque você servia a casa de candomblé e servia esse padrinho ou essa madrinha. E, então, esse fato existe realmente o padrinho. É que hoje o padrinho é um cara que aconteceu que nem a Igreja Católica. A Igreja Católica, o padrinho era o cara que realmente, na falta do pai e da mãe, ele ia cuidar daquele filho como se fosse dele. Hoje é só um folclore da Igreja Católica, porque o padrinho, a mãe tá brigando com o pai e com a mãe. O padrinho do candomblé é a mesma coisa, às vezes não sabe nem quem é o seu padrinho, entendeu? Vamos lá, peraí. Vinícius? Ah, cara, é difícil falar, porque assim, ele tá perguntando o seguinte: você pode ter um sonho que indique que ele tenha que fazer santo? Eu já vi, eu já vi. Mas não é o caso que eu escrevi. Eu assimilo que aquilo foi um chamado pra mim. Mas eu ali poderia ter falado também, não quero ouvir. Eu vejo gente que vê milagre o dia inteiro. Cara, eu acho que, sei lá, é que quando eu fui pro jogo de búzio do meu pai, que quando ele jogou e ali ele falou da minha vida pessoal, sem ele me conhecer nem de longe, pra mim o milagre já tava ali. Ali pra mim já tinha um Deus e eu quero saber que Deus é esse. Então é como toca cada um. Às vezes a religião não toca as pessoas. Às vezes você, sei lá, eu coloquei lá no texto. O pessoal viu Moisés abrir o mar vermelho e depois estava adorando um bezerro. Então, quer dizer, na minha concepção, eu lembro que ainda de menino, quando eu vi essa história, eu fiquei pensando, pera, como é que você vê um cara abrir o mar? Embora, independente se eu acredito nisso ou não, tá? Tô seguindo a minha cabeça quando eu era menino. Como é que você vê o cara abrir o mar e do outro lado você já tá fazendo um culto para um outro Deus? Quer dizer, aquilo já não é mais nada, sabe? Então, eu não consigo entender a vida dessa forma. Tatiana Portela, obrigado, linda. Alessandra, boa noite. Alessandra Bessa. Luziara Glória, mas por que não consegue acompanhar? Ah, tá. Odopá. Seguir o caminho de Babalorixá. Cara, então, você tem que ver se é a sua praia, cara. Porque eu vejo muita gente entrar pra ser Babalorixá ou Yalorixá, mas eu vejo muita gente confusa. Que eu falo, muita gente querendo arranjar um casal ali, um menino, ou uma velha querendo arranjar um menino. Sempre tem essas putaria pelo meio. Eles acham que o candomblé vai abrir essa porta. Você entendeu? De uma pessoa que vai chegar lá e vai ficar com eles, entendeu? Eles querem é uma escalada. E na verdade, de religioso o cara não tem nada, sabe? Tem assim, da boca pra fora, todo mundo é religioso pra caralho. Mas é o cara que, a hora que o cara larga dele, ele fecha a casa e tudo, e dá piti, larga os iaô. Então, quando que ele foi religioso, que eu não sei. Você vê que aquilo não é uma prioridade na vida. Entendeu? Como eu também já vi mulheres
do, que era mãe de santo e tal, o marido brigar e, pô, acabou a mãe de santo. Acabou a mãe de santo. Eu, foda-se todo mundo, larga tudo. Então você vê que não tá na pessoa, né, cara? Não tá na pessoa. Mas a pessoa até acha que tá, mas não tá. Amanda Matias, obrigado, linda. Você Matos, boa noite. Vamos ver. Ah, não sei, Francino, eu tô zoando, pô. É... Rita Fernandes, obrigado, linda. Bom, Gil, então, o que eu tenho a dizer de Obá na Angola? Porra, Gil, aí. Então, eu já falei sobre isso. A nação Angola chegou escravizado, que é o povo Banto, chega escravizado muito antes do povo Yorubá. Então, tipo assim, o cara chegou do Angola, ele morreu, teve filhos, que morreu, teve filhos, aí chega o pessoal Yorubá. Se não foi mais ainda, tá? Então eles não tinham mais a lembrança muito do culto deles. Tanto se for ver, o Angola se assimilou muito ao sistema Yorubá de iniciação de Aô. Tem o Ecodidé, tem aquilo, tem aquilo. Quase que uma cópia de tudo. Com outros nomes, mas acabou sendo quase uma cópia. É, você, não desmerecendo não, gente, mas é o fato. Você vê, pega lá, é matamba, mas tá sentado na louça com chifre de búfalo, come acarajé, eparrei, é matamba. Entendeu qual é o problema? Aí você tem um cara que eu até falei do Angola, que ele é bamba, que é o Valmir Damasceno. Mas Valmir vendo essas falhas, essas brechas de falha, ele foi para África, lá em Angola, para ver o culto lá. E aí ele viu uma coisa totalmente diferente lá. Entendeu? Aí começa um problema, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Então, na verdade, se falar Ubá na Angola, não tem Logoendé na Angola, não tem nada na Angola. São todas assimilações, na verdade. Tamires, obrigado, linda. Você leu o livro? Que bom. Fico feliz. Como eu cheguei, eu coloquei até um texto. Na verdade, eu cheguei de laranja. Eu não tinha intenção de nada assim. Foi uma coisa meio maluca. Que eu falei, eu sou Ico São Pedro. Só que eu tava na escola brincando de pega-pega e São Pedro tava na biblioteca da escola. A estátua. E a estátua andava. Sabe aquelas coisas de filme de terror? E a estátua andava. E eu via, eu ficava assustado, acordei assustado com aquilo. Falei, cara, que sonho cabuloso. Passou. Encontrei o pessoal que tava se juntando com outra pessoa, que era filha do meu pai de santo, que iria ser meu pai de santo. Eles iam jogar búzio. E aí eu falei, então eu vou com vocês. Eu lembro que era 2 cruzeiros o jogo, e quando ele falou lá, falou da minha vida sentimental, falou de problemas meus de saúde, coisa que se fala, meu, é tipo de impressionar, né? Aí quando ele falou que eu era de Airá, que eu fiz aquela cara de, meu Deus, que é isso? Aí ele falou, Airá seria o referente a São Pedro da Igreja Católica. Aí eu tive a certeza, ficar meu lugar é aqui. Não que eu acho que seja, como eu tenho certeza que meu pai sabia que não era também, óbvio. Mas acho que foi a forma dele mandar um sonho pra mim que eu entendesse o recado. Que se eu soubesse outra coisa, eu não ia entender. E nesse caso, então, casas que são pequenas e utilizam desculpa para deixar entidades de Umbanda mandar na casa. Então, cara, é que na minha mente, isso, o candomblé cultua deuses, os orixás, que são deuses. A Umbanda cultua espíritos. Eu não consigo somar as duas coisas, mas as pessoas somam. Eu respeito, mas eu não consigo somar. Ainda mais quando o espírito raspa a cabeça de Aô, tem. Espírito batendo a de já. Espírito mandando o que tem que fazer na casa. Eu acho que são coisas sem sentido. Mas tem gente que acha incrível aquilo. É o mundo de Nárnia. Geralmente esses candomblé que o cara não tem muito conhecimento, tudo pra ele é o Angé Chorô, tudo pra ele é uma reza. Ele só sabe aquele mundinho, aquele mundinho é chato, o que ele faz? Ele expande pra Nárnia. E aí tem um monte de coisa legal acontecendo. As pessoas dão um santo fora de hora, aí vem o caboclo pra dar um recado, aí vem o herê, porque o herê quer ver televisão, ou ele quer pegar o brinquedinho dele. Então vira um mundo mágico, onde todo mundo parece ter um problema na cabeça e tá brincando. Pra mim é isso, cara. De verdade, eu acho que o candomblé já passou dessa fase. Sabe o que que é? Eu acho que assim, a Igreja Católica teve a época das trevas, a época das crendices, teve a época deles de caça às bruxas e tal, e se alinharam e fizeram uma instituição religiosa, começo, meio, fim, explicação, estudo, preparo. Então você vai na Igreja Católica, o padre estudou para ser padre muito tempo.
tem aí lá tem o encontro de casais, tem não sei o que, quer dizer, tudo com a intenção de preparar o novo católico. O candomblé está muito cru nesse sentido. Eu acho que tinha que começar a se rever os conceitos, né? A gente tem que se aprumar, sair de Nárnia, parar da fantasia e das crendices. Embora a nossa religião é uma religião que, lógico, você fala de elementos místicos, mas certas coisas tem que ter começo, meio e fim, explicação. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Senão, a gente tá, tipo, ó, pessoal, um exemplo. Ó, hoje eu vou, sei lá, vou fazer esse trabalho aqui para esse fulano assim, assim, assado. Aí pro outro não, porque o caboclo falou para não fazer. Sabe? Então começa a ser uma coisa de maluco. Você tem uma regra para iniciar Yahoo. Isso é regra, isso não pode ser alterado. Isso são coisas que você vê que são fundamentais naquilo ali. Aí você fala, mas você não pode mudar? Pode, hoje tem geladeira hoje que a gente usa para guardar um alimento ali. Você entendeu? Você tem hoje fogão de gás que você usa, que te facilita. Você tem elementos que já são atuais que facilitam a gente. Um WhatsApp que eu converso, esse vídeo que eu converso com vocês, são elementos novos no candomblé, mas eles não podem afetar o culto. Quando ele afeta o culto, aí temos um problema. Deixa eu ver. Pera lá. Diego Sanches, obrigado, lindo. E sobre valores absurdos que os ladrões cobram para colocar assentamento para abrir uma casa. E você não acha justo, procura. Então, Júnior, é difícil falar o que você considera, entendeu? Eu ponho assentamento na casa de filhos de santo meu, eu ponho um preço. É meu trabalho, é meu conhecimento. Um dia eu também paguei por alguma coisa, é justo. Agora se fala assim, de repente a pessoa não tem na hora, bom, dá pra gente parcelar, dá um pouquinho. Como também já coloquei coisa de graça também. Inclusive meu filho de santo talvez esteja na live, ele pode falar, já coloquei coisa de graça também. Então não é questão, você entendeu? Só que tem gente que também inventa coisa pra sentar até dizer chega. Só que assim, o filho de santo vai começar, ele tem que ter uma coisinha ou outra. Muitas coisas são com o tempo, quer dizer, ele vai começar a ter recursos, vai ter filhos de santo que vão ajudar a comprar aqueles bichos, ajudar a pôr um chinelinho no pé do pai de santo ali, um trocado. Faz parte, né, cara? Mas absurdo agora tem que ver o que você considera absurdo. Morelli Fontes, obrigado, linda. Paulinho, então, quando que é hora certa de dar título para os ebomes? Hora que você precisar daquele ebome. Por exemplo, eu já vi casa que tem mãe pequena, mas tem três filhos de santo. Pô, pra que o cara tem uma mãe pequena? Sabe, você vê que é desnecessário aquele título ali, aquilo tá descompensado. Vamos supor, o cara tem. Aí ele faz o Ogan, a Shogun. Mas ele mata dois bodes por ano. Por que ele tem uma Shogun ali? Porque vai fazendo você, até você ver que precisa de ajuda, você não dá mais conta, é muita coisa. Eu acho que você não tem pra que correr atrás. A minha é CAD. Essa aqui é CAD do meu santo. Aí você tem uma casa sozinho, que você nunca faz um candomblé, seu santo só vira pra fazer média, fazer gracinha, abraçar os outros pra falar que o santo chegou, sabe? Então tem gente que tá pirando no mundo de lá, né? A pessoa sente, é CAD, a pica. Não dança nada, não entende nada de santo, não tem nada de culto, mas ela fica, só é CAD. É CAD do quê, minha filha? Você entendeu? Você vê que não tem sentido. Eles dão um posto pra esse CAD. É CAD não sei o quê. É um posto que não vai usar nunca porque a casa não está funcionando. É isso que eu falo, tem que se organizar isso aí. Luciano Duarte, boa noite. Graziela, então, não, na verdade é o seguinte, é que o certo ia. Vocês têm que lembrar o seguinte, a gente está tendo essa conversa aqui hoje. Quando você fala de se cuidar do carnaval, olha, reclamaram que eu não falava as perguntas. Aquela perguntou assim, se no carnaval o povo do candomblé tem que se cuidar. O Iaú antigamente era feito, era um ano de preceito. Ele acabava o preceito quando chegava um novo barco, entendeu? A obrigação de um ano era queda de quelê, só se raspava mulheres nessa época. E aí começou a cair o tempo, para 6 meses, porque antigamente o pessoal via de quitute, de planta, de colher uma fruta, de pescar, quer dizer, era uma vida mais suave, tá certo? A modernidade impede as pessoas de ficar de quelê, porque o quelê era na roça, era na roça, não era solto pela rua, tá? Então você pega hoje, o que acontece? Então o Iaô tá lá, nesse um ano,
Ele tem que se preservar. Então ele não pode pular carnaval, óbvio. Mas ele também não pode encher a cara de cachaça. Ele também não pode estar num barzinho. Ah, eu não bebo, mas tô num bar cheio de gente bêbada e drogada. Dá na mesma. É o carrego que o ambiente tem. Você entendeu? A pessoa tem que se preservar. Entendeu? Os Santos, boa noite. Centralizar a câmera. André, então, aqui tá normal aqui. Socorro. Socorro é o nome da mulher, tá, gente? Socorro Santos. Tá, peraí, ela tem 17 anos. O usador é falecido, mas ela não vai pra casa nenhuma porque ela não tem vontade. É, Então, cara, mas é que aí entra aquele problema, ô, Socorro, que a gente tá falando. Santa devoção. Você tem que pensar agora, o que te levou a fazer santo? Pra hoje você não querer mais saber de cuidar? Não é certo. Vamos colocar que você sabe, a questão de responsabilidade. Vamos supor que eu tenho um cachorro, um filho. Não, hoje eu não quero mais cuidar deles, não vou mais dar nada. Sabe, não é assim que funciona. As pessoas estão um pouco fiéis hoje. Você tem que ser mais fiel. Não, sou de ação até a morte. Se tá bom pra mim, tem que estar bom pra ela. É assim que tem que pensar. Entendeu? Porque às vezes você acorda de manhã, você também não quer levar seu filho na escola e falar, puta, hoje tá um frio e tal. Mas eu tenho que levar ele pra escola. Porque é a minha obrigação, porque é moral, é caráter, tem que ser feito. É como é uma coisa espiritual, você pode deixar de crer. E aí fica mais fácil, né? Te desonera. O seu filho não, você acorda de manhã e tá parado olhando pra tua cara, né? Não, Manuel, então, a Irá não devia ser um orixá da família de Savé, tinha que ser um orixá da palha? Não. Na verdade, isso aí são guerras civis que tem lá dentro, eles tomam regiões diferentes, eles vão tomando regiões. Não tem nada a ver isso, não. Quando você pega essa história de africanismo e tudo mais, cara, tem tanta história de briga, de coisa toda, a coisa é bem mais complexa do que. Senão parece que você lê isso, né? Não é isso, tá? Jaime Pereira, obrigado, lindo. Luiz Alberto, boa noite. Dani Silva, obrigado, linda. Deixa eu ir lá. Jaqueline, sobre Orimeji. Então, Jaqueline, sobre Orimeji é quanto esse segundo santo influencia na sua cabeça. Você é feito para um santo só, não é para dois. A gente coloca como Orimeji o quanto de influência tem nessa balança. Porque vamos colocar assim, o orixá nos faz, tirando você vai ter o seu educação, o meio que você vive, tudo mais, tal. Você tem o seu santo e você tem um segundo santo. Então, se a gente não tivesse esse tempero de diferenças, todo mundo que, vamos supor, fosse de Oxum com Oxóssi, teria que ser, porra, quase que mente gêmea. E não é. Existe um destempero aí, uma proporção. Vamos supor, você vai ter a pessoa de Ansan, que ela é mais passional, e tem também as pessoas de Ansan, que é menos passional. Tudo tem a ver com criação, mas tem a ver com o que o acompanha, qual é a dose. Entendeu? Quando essa dose é muito, a influência é muito forte de um e de outro, a gente fala orimeji, mas a iniciação é para um orixá, você vai ter um oruncó. Marina, se o Babalorixá de repente se arrependeu de abrir uma casa e ele quer fechar de cobrança de santo, minha opinião, eu acho que existe. Aquela ela não vem na hora, mas existe. Mas de verdade, é uma bênção que ele fechou essa casa. Porque ele ia fazer isso mais tarde, mais cedo ou mais tarde ele ia fazer isso. Ele já viu que aquilo não é o caminho dele, ele não está pronto para aquilo. É isso que eu falo, é que está se dando direito de qualquer um ser babalorixá sem a pessoa estar pronta. E aí todo mundo acha que é pai, faz 7 anos que é pai. Pai de santo tem casa de candomblé, pai de santo tem filhos. Tomou 7 anos, tá raspando na casa dos outros. Não, isso não é ser pai. Isso não é ser pai. Eu não aceitaria que fizesse isso na minha casa. Nunca aceitaria. E nunca aceitaria que um filho de santo meu soubesse que foi na casa do irmão fazendo. Jamais. Isso é ilegítimo. É ilegítimo. E é assim que o candomblé vai se esculhambando. É pela ilegitimidade. Luiz Albertão, eu já vi assentamento de herê para vender. Mas eu desconheci assentamento. Já vi assentado na casa dos outros também. Tem assentamento, tem caminhãozinho, eu desconheço isso, cara.
Eu desconheço. É, então, sabe, aquele sistema de Herê se assimila um pouco ali a um assentamento de Beje. É uma coisa totalmente cruzada, não vejo sentido algum naquilo. Só que eu sei que tem gente que cuida e tal. Eu tô na minha opinião, tá? Pra ninguém. Tá. Que eu aprendi lá atrás, o Herê é um fragmento do próprio Orixá. Então ele baixa a incorporação, e hoje a incorporação do povo já é muito baixa, quase nula. Então vamos para outro ponto, tá? Antigamente estou falando. E essa mesma entidade meio dopada falava para expressar uma coisa importante. Não veio para brincar. Ele veio para brincar com o carrinho dele. Não, veio por algum motivo. Veio para alguma coisa, uma finalidade de transcendência que a gente não sabe qual é. Mas não pode ser porque ele quer abraçar alguém ou brincar com o brinquedo, tá ok? Mas assim, só que este herê é visto como um fragmento do orixá. Ele tomava aruá, é, ele podia comer comida de santo, mas ele não comia bolo, tomava Coca-Cola. Você entendeu? Porque ele é o mesmo orixá manifestado, a energia do orixá é a mesma. Então, só que aí assentaram ele e ele virou uma outra entidade. Eu desconheço, mas. Tanto já fui em casa que tinha, seu quarto aqui. Só que eu falo pra você, eu também não pego dinheiro de ninguém. Eu desconheço, então eu não vou cortar em cima disso. Eu não vou cultuar isso, acabou. Entendeu? Uma vez eu fui na casa de um filho de santo meu que pediu pra eu cortar pro caboclo dele. Lógico, que a cantiga do ouro é toda de Angola. Eu tenho as cantigas do Angola pra fazer aquilo. Falei pra ele, ó, vou fazer pra você aqui e tal, mas depois eu vou me ausentar. Vou cumprimentar a entidade, que eu sou educado e tal, e vou me tirar porque eu não entendo. Entendeu? É que ele pediu pra que eu fizesse, eu fiz. Mas apurado pra fazer aquilo. Mas eu não me envolvo, eu procuro não me envolver. Olha lá, olha o Lucas falando. Eu já coloquei muita coisa na casa dele, olha lá, sem relação de dinheiro. Não que ele não me deu um agradinho, entendeu? Mas eu não fiquei, ó, é tanto. Nunca fiz isso. Amanda Verdelho. Boa noite, linda. Não, Cláudia, se é obrigatório tomar obrigação depois de 7 anos, não. 7 anos é a última. A obrigação de 14 e 21 foi o seguinte: elas foram inseridas no candomblé posteriormente, que vamos supor que você vem pra minha casa, tá? Só que você já tá com, sei lá, 10 anos de santo. Ou já tá com 15, 16, que seja. Se você não passar pelas águas que a gente fala, entrar pro quarto, tomar um axé, botar um quelê, é como se fosse uma visita. Na verdade, você, iniciado por outra pessoa, eu nunca pus a mão em você, eu não tenho nenhum. A gente não tem ligação espiritual alguma, na verdade. Eu não sou o seu pai de santo. Entendeu? Eu não cuido de você, eu não mexi em você. E seus irmãos também não vão te ver como ligadas a ele. Então é por isso que aí colocou a obrigação de 14 e 21. Agora, se eu fiz santo da criatura, ela tomou 3 comigo, 7 comigo, eu não tenho pra que dar 14 nela. Você entendeu? Não tem sentido religioso. Seked pode fazer Yaô? Ogã? Não, Alex. Não. Eked não pode. Nem Ogã pode. Quem faz Yaô é quem tem o título sacerdotal de Babalorixá. Entendeu? É Babalorixá. É por isso que é aquele negócio. Aí começou tudo. Ah, o Ebome fulano fez, Ebome fulano fez. E aí você bota uma casa hoje, você tem 20 Ebomes, tem 20 caras raspando a cabeça de alguém ilegalmente em algum lugar. Aí ele aparece na sua casa e fala: esse aqui é meu filho. Você fala, mas eu não sei nem quem é esse cara, nem como ele foi feito, eu não sei nem de onde saiu essa plantação de batata. Entendeu? Isso é ilegítimo, na verdade. É ilegítimo. Eles dizem, você quer de pode rezar buri? Então, cara, vamos colocar que eu tô dando buri, sei lá, você pega uma queda muito antiga e tal, uma pessoa da responsa, que foi na sua casa e te visitou. E aí você tá lá fazendo um buri de alguém, e ela tem uma cantiga, então ela pode entoar um cântico, sim. Não atrapalha o ritual. Rodrigo, o assobá é o posto maior masculino para o Mulu. Então, Cassius, eu já vi gente pagar fortunas para ser enganada.
pagar caro pra botar uma entidade ou plantar um axé e aquilo não tinha pé nem cabeça. Pois é. Entendeu como que é complicado? E às vezes não é porque o Pai Santo não sabia, não. O Pai Santo estava agindo de má fé. Entendeu? Bárbara, tá joia, Bárbara, mas a gente. Mas você olha e você me fala se ficou bom. Deixa eu falar pra vocês, é muito complicado isso aí, gente. Então, Claudete, os cargos. Então, o cargos. A pergunta, é que eu sempre esqueço de fazer a pergunta, o pessoal reclama. Ela perguntou pra mim como é dado cargo em uma casa pequena que está começando. Seria de acordo com a necessidade? Sim. As necessidades chamam o cargo, só que tem que ser EBOME. E a O não pode tomar cargo. Entendeu? Então o Pai de Santo no começo ele se fode mesmo. Ele cria a O, ele que vai lá ver os bichos, ele tá fazendo tudo. Porque não tem pessoas aptas que ele pode falar, vai lá e faz. É Iaô, Iaô não é responsável por nada. Você entendeu como é que funciona? Até uma comida de santo boba, vamos colocar, você fez um homolocum, ou você preparou um axé pro seu santo lá de bicho, não sei que você cozinhou e tal. Tem que apresentar pro mais velho presente. Se é o babalorixá, ele tem que ser o último a passar a vista e falar, tudo bem, pode ser arriado. Ou então você vai mostrar pra uma outra pessoa, alguém tem que passar a vista e falar, pode ser arriado. Não pode assim, você vai lá, cozinha pro santo e leva pro quarto. Alguém tem que dar o aval. Isso é tudo regra de rumbê de candomblé. Não, Inês. Mesmo depois de um ano pago, não é bom em shows, festas, Cara, é que tipo assim, eu acho que aí vai da conduta moral de cada um. Eu mesmo, se eu vou num lugar que eu vejo muita droga rolando, muita gente passando da cachaça, eu já quero ir embora. Eu tenho pavor de bêbado, eu tenho pavor de gente nóia. Então, sabe, eu não gosto. É um ambiente que eu não gosto. Óbvio que ele é carregado. Bia Silva, boa noite. Manuel, então, cara, você perguntou sobre você ser de um santo e ter mais afinidade com o outro, ao ponto de achar que é do outro. Não, cara. Aí é a mente da pessoa. Tem gente que ama um santo mesmo. Tem gente que vem da Umbanda já com um santo na cabeça. Ah, sou de tal santo. Ou vem de outros terreiros. E pra você falar a verdade pra essa pessoa, de repente, puta que pariu, é foda. Aí você dá a volta, porque eu tenho que fazer a primeira pessoa entender o que eu vou falar agora. Ela se assimilar com aquilo e falar, pô, eu compreendo agora. Mas é muito complicado. Mas geralmente você vê a criação da. O fato, você quer saber a verdade? É muita casa aberta que tinha que estar fechada. Esse é o fato. É muita gente. Por exemplo, você pega um banda. Um banda não fala santo de ninguém. Um banda não tem que falar santo de ninguém. Vem um preto, vem falar santo. Você entendeu? Aí vamos colocar aqui, sei lá. Vamos pros extremos. Vamos supor que você tá na Umbanda e você é de Iroco. O preto vai falar? Ah, não vai. Isso é coisa de candomblé. O problema é quando um entra na área do outro. E aí começa a misturança. E a misturança leva ao erro. Você entendeu? Juliana Max, o jogo de búzios pode errar? Pode. Pode ter uma leitura errada. Porque assim, eu vou tentar explicar pra você como funciona. Deixa eu achar uma forma de explicar, peraí. Deixa eu achar uma forma que você consiga compreender. Muitas vezes a informação pode estar errada vindo da pessoa. A pessoa pode estar passando uma forma errada. Deixa eu achar um jeito de falar isso aqui, peraí. Eu vou continuar a live aqui, vou pensar aqui um jeito de eu te explicar onde pode haver um erro. Alan Vitor, se acredita que a comida de santo deve ser dividida entre os membros da casa, cara, antigamente sempre foi. Sempre foi dividido, tudo é dividido. Mas hoje é o problema do eu comprei meu bode, eu comprei meu galo, eu comprei isso aqui é meu, até, sabe? Então é difícil, né, cara? Levi, então, quando a pessoa bolar de santo, que o pessoal antigamente o pessoal caía duro, você pegava no pé, na cabeça, levantava, a pessoa tava dura, que não tava. Essa pessoa está bolada. Tem gente que passa mal e fica meio mole, sente de repente um tranco, uma influência, um barra-vento, você entende? Tá dizendo? Agora a pessoa que bola, ela apaga. É quando o orixá, num todo tenta entrar na pessoa e ele hoje não vai conseguir porque ele é um deus e a pessoa apaga. É por isso que o santo é fracionado e pôs na pessoa. É por isso que a Biana não dá santo. É inconcebível a ideia do Abiana dar santo. Como é inconcebível a ideia do pessoal da Umbanda dar santo. Porque o orixá não é um espírito. Embora eles pintam que é. Não, parece que são amigos. Tipo,
no mesmo lugar onde está o Oxóssi está o caboclo boiadeiro. Não, eles não estão no mesmo nível. O Oxóssi é um deus. É diferente, ele não tem como entrar numa pessoa. Ele é fracionado. Você entendeu? Agora, lógico. Se você bolou de santo, cara, duas alternativas. Ou você vai ficar impressionadíssimo e falar, eu vou fazer meu santo. Ou você fala, nunca mais eu piso aqui. Agora tem gente que fala, não, eu fui em 10 casas e bolei nas 10. Pô, você tá fazendo show de puta. Você vai jogar pra ficar caindo no chão? Você concorda? Não tem sentido. Alessandra Bessa? Não, pode vir me visitar, não tem problema. Luciane Taveira, obrigado, linda. Kátia Zahar, medo de atravessar a balsa. Sabe quando eu cheguei aqui? Que lá no começo do Riacho Grande é muito bonito, né? E eu desci lá. Aí tem ali a represa, tem os restaurantes flutuantes. Eu falei, pô, bacana, o lugar é bom, vou morar bem. O preço tava bom da casa. Aí fui andando, andando e andando, porque antes da balsa chama Rua do Rio Acima, depois chama Estrada do Rio Acima. E eu andei e nada que chegasse esse número. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui perguntar, o cara falou, tem que atravessar a balsa. Eu já imaginei que um monte de tora amarrada e a morte, assim, com a foice navegando ali, entendeu? Mas não, mas é tranquilo. Eu tô aqui faz 17 anos, nunca teve nada, não acontece nada. É seguro. Aline Hartmann, boa noite, linda. Nunca mais voltou? Dada Neves, eu vou pro Rio. É que deu um problema aqui. Pra você está tudo bem aí? Aqui pra mim apagou tudo. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Pra você está normal? Ah, Rafael, o ventilador com fitinha, é brega, né, bicho? É, tá funcionando pra vocês? Não, tá vendo? Boiadeiro da Buri, baiano tirando ebó, pô, até putaria demais isso aí, bicho. Essa é a merda que deu a mistura de religião. Essa é a mistura de religião. É uma coisa que amanhã você tá, sei lá, na Águas do Oxalá, vamos rezar um terço agora, sabe? Pô, começa a piração, você entendeu? Cada um no seu quadrado. Elaine, então, você pode ficar com a obrigação atrasada e, e o santo cobrar de forma prejudiciais? Não é que o santo cobra de forma prejudicial, entenda, o santo é um Deus. Ele não precisa que você vá lá e tome obrigação. É que você, quando se iniciou, você colocou um pedaço dele em você. Você pediu para colocar um pedaço em você. E esse pedaço foi colocado, entendeu? Só que esse pedaço, ele precisa ser cuidado, porque ele faz parte de você agora. E quando você vai largando aquilo vai estragando, vai deteriorando e vai te afetar. Mas não é porque ele te odeia, falar, ah, você não me deu minha galinha, sabe? Tô falando de deuses. É, eles, sem a gente eles existem, entendeu? Não. Se tem como ver tempo de santo das pessoas pelo jogo de búzio, não. O pessoal fala muita mentira. Lógico. Cara, o jogo de búzio é uma leitura. Ah, a moça perguntou do búzio, né? Eu tenho que, né, pensar uma forma de falar sem falar de segredos, né? Deixa eu ver. Tá, eu vou dar um exemplo bom. Existe uma queda no jogo de búzio que, junto com outra queda, diz que você tem um problema no ovário ou no útero. Essa queda acusa isso. Mas essa mesma queda nessa forma, ela pode estar indicando que você tem um caso amoroso. Você entendeu? Então o que acontece? Quando essa queda se encontra no jogo de búzio, eu, como babalorixá, vou ter que lhe perguntar. Entendeu? Vou ter que fazer a pergunta, esta ou esta. E agora vamos supor que você, durante o jogo, sei lá, você não quer falar. Porque tem gente que vem e não quer abrir a vida. É estranho, né? Mas não confia, porque realmente as pessoas não são muito confiáveis e tal. E as pessoas têm receio de falar a verdade pro pai de santo. E vamos supor que você tem um caso amoroso, tá? E eu falo, ah, você tem um caso amoroso tal, tal, tal. Você, não, eu sou fiel, nossa, é meu marido, eu amo. Eu automaticamente vou ter que fazer outra leitura. Bom, então você está com uma doença no ovário e tal, vai se cuidar e tal. E de repente não é porque você renegou a primeira informação, me obrigando a errar. Você entendeu? Tô tentando dar um exemplo mais simples, tá? Vamos lá. Altamir Olegário, Maceió. Obrigado, lindo. Vamos ver, peraí. Então, Alan, tá, a comida arriada no pé do santo. Então, Alan, aqui na minha casa, a pessoa que recolhe come axé. Esse axé é para ser comido. Ele não é para ficar lá. É que tem gente que pega o axé dos bichos, põe na frigideira ou na panela, mete dentro dele, vai, pss, aí frita.
E aí fica tudo douradinho. Parece que tá pronto, mas tá um pau duro. E aí bota no pé do santo. Tem gente que quer relaxar. Aí, sabe, eles encurtam o serviço. Em vez de despenar a galinha, arranca o couro. Vamos encurtando o serviço, porque quanto menos trabalhar, melhor. É esse que é o foda. Só que antigamente você pegava um serviço normal de qualquer pessoa. Vamos colocar roça de cana, porque eram de roceiros, né? Então, quer dizer, os caras carpiam, os homens da casa. Ó, os homens da casa, os homens ficam fazendo manutenção. Ou você tem um monte de homem na casa de candomblé que não sabe bater um prego. Eles não sabem arrumar uma porta, eles não sabem fazer nada. Então é difícil isso hoje em dia. Então o pessoal quer o quê? Encurtar serviço. Eles querem encurtar serviço. Amanda, me chama no Messenger, linda. E a gente conversa. Liv Estevam, obrigado. Rodrigo, se eu acho que é importante para um abian se resguardar antes mesmo de fazer santo, referente a roupas, comida. Então, cara, vamos lá. Eu acho assim. Esse abian não tem ainda essa parte divina que ele tem que preservar. Tá ok? Ele não tem que tomar certos cuidados. Como o Ogan não tem certos cuidados que ele não precisa tomar, referente a um Yaô. A iniciação do Yaô, do Ogan, que é a confirmação dele, permite coisas que a um Yaô não é permitido, porque são iniciações diferentes. A fragilidade de cada um é diferente. E do Abian também, porque ele não está iniciado ainda. Mas eu acho assim, se o Abian ficar, quando eu vou usar bastante roupa preta, porque quando iniciar eu não vou usar mais. Então se não está no seu coração aquilo, sai fora da religião, sabe? Usa sua roupa preta, sabe? Vira ateu, vira qualquer coisa. Eu acho que a religião entrega. Se a pessoa fica pondo isso na balança, é porque ela não é uma entrega de verdade, né? Ela tá meio entregue. Então é meio complicado isso aí, né? Mas eu acho que assim, eu acho que cabe ao Pai de Santo informar pra pessoa qual o limite real dela. Ela tem que entender esse limite. Porque tem coisas que fazem mal pro iniciado, pro Yaô, que não faz mal ao Abian. Então não tem problema se ele fizer. Ah, o lugar aqui onde eu moro, que é maravilhoso. Aqui é bacana, né, cara? Que tem tucano nas árvores, tem os bichos da floresta, que é bacana. Mas até eu acostumar, bicho. Mônica Oliveira, boa noite. Marcinha! Como é que você tá, lindona? Vamos lá. Peraí. Aparecida Pires, boa noite. Ó, tem gente falando que parou. Bom. Luiz Alberto, tem local que eu indico no Rio? Cara, eu não conheço nada que eu possa indicar. Nem que eu conhecesse, eu indicaria. Vamos colocar que. Sabe por quê? Você tem que ver outros pontos aí que são complicados. Você tem um pai de santo que sabe candomblé. Sabe, ele entende, mas não tem caráter. Agora você pode ter o cara que ele é um amor de pessoa, puto, o cara, pô, ótimo pai de santo, preocupado com você, quer cuidar de você, mas não tem saber. Você entendeu qual foda? Você achar o cara que tenha caráter e seja bom pai de santo é sempre muito complicado. Então, assim, eu conheço alguns pais de santo de conversar, bater um papo, alguns vêm aqui em casa, às vezes eu visito, vou na casa de um outro, a gente come uma pizza, conversa sobre o candomblé num modo geral, assim, os filhos de santo de hoje, mas eu não sei o que ele faz na intimidade do axé dele, entendeu? Então é difícil você aconselhar alguém assim. Então, aí, Aloysio, você me procura no Messenger. Aqui eu não falo essas coisas. Levi Estevam, se não é obrigado a fazer santo? É. Se você volou, é um chamado. Agora, você tem que saber o quanto isso pesa na sua vida. Olha só, onde o arbusto queimou, Moisés viu, foi até lá ver, o arbusto falou, vai libertar meu povo. Moisés falou, amém, acabou, vou libertar o povo. Ele não falou, não, foda-se. Você entendeu? É quase a mesma coisa, um arbusto queimou. Deus falou com você. Agora, o quanto Deus realmente importa na sua vida. Não, Inês, não me aborrece não, linda. Ah, Rafael, qual a providência você tomar é quando a pessoa recolhe para fazer santo e ela falece dentro do roncó? Nunca aconteceu comigo, mas já sei que aconteceu por aí. Lógico que não vou falar nomes e tal. A situação é bem complicada aí. Bem complicada. Mas eu não posso falar sobre isso aqui. Aí está num assunto que está indo lá em cima, né?
Aline Hartmann? Então volto, tô te esperando. Dada Neves, então. Se eu tenho data para 1 de janeiro? Então, na verdade, eu acredito que o livro sai. É foda, né? Vai sair, vou chutar começo de fevereiro. Eles saindo, aí eu vou começar a me programar para ver para onde eu vou. Mas aí é aquele processo de achar qual livraria que eu vou e tal. Então é um processo, você entendeu? Então é difícil falar datas. Luciano Duarte, você foi se afastando por ver que você tava num candomblé que você descobriu que não era candomblé. Pois é, mas aí você tem que ver o seguinte também, cara. Você tem muita gente que tem conversa mole. Porque de repente a sua casa pode não ser a melhor casa. Você fala, porra, minha casa é o pica do candomblé. Não, mas de repente é uma casa legal que está lá. Porque você fala, tem gente que cultua de uma forma inferior. Como eu também já fiz a mesma coisa. Pela casa não proporcionar essa grandeza de culto. Mas você encontra Deus nessas casas também, você entendeu? Só não tem a complexidade de culto. A não ser quando é putaria mesmo, safadeza. Aí é difícil, né? Cidinho Oliveira, então. Você e a U, vamos colocar, se viesse pra minha casa e você traz um Exu catiço, eu falo pra você, ou você deixa na sua casa, ou você despacha, eu não mexo com isso. Não mexo. Não mexo e sou contra. É o que eu falo, você sente o Exu catiço. Vamos voltar, eu tô falando pra você a minha opinião, cada um faz o que acha melhor nas suas casas. Eu pego o Tranca-Rua, que é uma entidade da Umbanda, legitimamente da Umbanda, que é um espírito, eu crio um assentamento, porque na verdade ela não teria, porque assentamento é coisa de ancestralidade, é coisa que a gente faz dos nossos deuses. Então eles fizeram um mexidinho e fizeram uma adaptação. Aí eles botam o garfo. Ferramentaria é uma coisa de candomblé. Umbanda não tem ferramentaria, Umbanda tem estátua. Porque na verdade o espírito da Umbanda mora na encruzilhada, eles estão soltos. Eles entram no seu corpo, eles não precisam de nada, eles não precisam de elo. Você cultua eles e eles criam aquele elo com você e começam a entrar no seu corpo. Quando você fala de orixá, não, o orixá é colocado dentro de você. Virar de santo é transe, virar de santo não é mediunidade. Quem tem mediunidade é o pessoal da Umbanda, para dar o espírito. Estamos colocando aí. Então o cara pega aquele tranca-rua, pombagira, o que for, e cria um assentamento baseado em coisas de candomblé. Aí ele bota búzio, que é uma coisa totalmente do candomblé. Ele bota axés, que são coisas do candomblé. Bota a ferramenta. Muitas vezes ele canta e já chorou para fazer um corte. Só que aí você corta, tá? Você tira axé, igual faz pros miúdos dos bichos do candomblé. Você tira o couro e põe na tabaque para tocar pra santo. O que você vai fazer com aquilo agora? Entende? Você não tem um culto de começo, meio e fim de orô. Orô que a gente fala é uma matança, tá? Porque essas entidades não é da área delas isso aí. Isso já é uma mistura. Isso já é uma mistura. Então, o que eu falo pra você, eu não mexo com isso. Rogan Pedro tá caindo à toa. Então, por que que a maior parte das casas botou um caboclo? O caboclo, se for ver, ele é a única entidade que ele tem um ritual de assentamento e tudo mais, porque ela está vinculada ao Angola. Entendeu? Que os angolanos, os bantos, quando fugiam, os índios escondiam eles. E eles começaram a cultuar aquele índio como herói deles, pessoal. Então eles têm uma cultura toda de assentamento, matança, de culto deles mesmos, que eles criaram. É do povo banto, mas criado no Brasil. Entendeu? Lógico, você não vai achar isso lá em Angola. Então vou colocar que este culto é legítimo da nação Angola. Entendeu? Então você vai colocar, vamos supor, o Pai de Santo, mas você pega antigamente o que acontece, o que imperava São Paulo, Rio era Angola. Depois que as outras nações começaram a chegar, e alguns pais de santo saíram do Angola, migram para Queto. Você vai ver que muito pai de santo tem indígena, às vezes, de Angola. Eles migram, mas como ele tinha aquele caboclo, ele continua dando passagem para aquele caboclo. Mas a origem daquele caboclo é de Angola. Cláudia Bass, quando se diz que aquele é feito de axé, quer dizer que ele pode olhar um dia? Cláudia Bass, então. Sim, porque o que define o iniciado Iaô é a iniciação que ele teve. Não é dar santo ou não dar santo. Entendeu? As pessoas falam isso, mas estão disseminando uma mentira. O Ogã não faz santo, o Ogã confirma santo. É outro processo.
O Iaô é iniciado como Iaô. Ele dando o santo ou não, ele está iniciado. Aí ele vai ter os 7 anos dele como Iaô, participante, que ele vai buscar esse transe do próprio orixá dele, daquilo que está dentro dele acordar. Porque foi fracionado e posto nele. O Ogã não é fracionado e posto no Ogã. Então o Ogã que fala depois, depois vai virei de santo. Não, não tem. A não ser que ele tenha sido feito de santo. Então ele foi feito como Iaô. Então ele pode vir um dia da santo. Você entendeu? Ficou claro isso? Ficou confuso? Elisângela, pode vir. Alan Vitor, existe uma pessoa sendo apontada perto de uma casa, mesmo sendo a Bian? Então, Alan, aí você tem um problema. Vamos colocar que eu falo que meu filho vai ser merdeiro. Se meu filho é merdeiro. Vamos supor que dá merda de eu morrer antes dele estar pronto. Fudeu, né? Vai falar o quê? O santo não vai escolher um Abian. Como o santo também não vai escolher um Iaô. Você entendeu? É complicado, né? No meu conhecimento, que assim, vai ser um Iaô da casa. Vamos supor que ele foi escolhido. E o pai, pô, ele foi apontado para isso, mas eu morri antes, mas ficou aquele meu filho apontado. Aí a Laxé vai assumir a casa, vai continuar a querer, mas a mesma querer, mesmo todo mundo. Essa Laxé assume até que ele esteja pronto. Você entendeu? Para assumir a casa definitivamente. Se eu tenho um livro para vender aqui na minha casa, tenho. O primeiro, o outro ainda não saiu. Alessandra Nóbrega, boa noite. Cleiton Carpini, boa noite, lindo. Amanda Matias, o meu livro chama Introdução ao Candomblé. O segundo, que vai sair agora, chama Rumbê. Vai sair ainda. Então, Cassius, é isso aí, entendeu? Esse negócio de bolar. As pessoas têm que procurar Deus por Deus. Sentir que está próximo de Deus é incrível, é libertador. Você passa dificuldade, como tu não passa, somos humanos, vamos passar, mas é saber que algo está lá, algo me vê, algo me ampara. Quando você tem fé, quando você tem fé, você tem certeza que aquele algo vai me amparar. Agora tem gente que, eu adoro santo, porque tá bem na vida. Abalou financeiramente, puta que pariu, ele perde a fé na hora. Deus não existe mais, como é que ele deixou eu cair? Então tem gente que tem a fé fraca, né, cara? É que eu falei, os africanos que cultuavam o orixá da forma mais pura foram trazidos para cá como escravo. Você entendeu? O cristão que, ali, Jesus e tal, estava sendo caçado e botado pro leão comer. Entendeu? Quer dizer, é isso que eu falo para vocês. Fé por fé. Fé por fé. Acredito porque acredito. Tenho, sabe, convicções. Olha lá o Rodrigo fazendo propaganda, que é para vir mesmo, que... Obrigado, Rodrigo. Alexandra, de Bagan, então, se foi visto no jogo de uma pessoa que ela tem que abrir casa, mas ela não quer, não abre. Se ela abrir, ela vai ser medíocre. Porque assim, a queda que fala que você vai ter que abrir casa é uma queda específica no jogo. Essa mesma queda pode estar dizendo que você vai ser Alorixá e aqui querer. Isso é o posto, quem escolhe é o Babalorixá. Ou é Alorixá. Eu vou dizer que posto aquele bambu vai ter. O jogo me aponta que o santo quer que ele tenha um oiê. Entendeu? Agora, o posto eu tenho que ver para que ele serve. Que vamos colocar que a pessoa aprende tudo de culto na sua casa. De culto ela é boa, mas ela emocionalmente não é boa, ou socialmente ela não é boa, ela não tem talentos. Não adianta, ela vai ser uma péssima mãe de santo. Ou péssimo pai de santo. Ele não tá afim. Vamos supor que a pessoa aprendeu muito, mas assim, eu quero viajar, eu quero estudar fora, eu quero fazer faculdade de não sei o que, eu quero ter um carro zero, Ele não vai dividir o dinheiro dele, nem o tempo dele com o santo. Então você vê que se a pessoa tem isso no coração dela, se ela não tem, não dê. Vai ser mais um problema no candomblé, só isso. Olha lá, vamos voltando ao assunto aqui. O Lucas colocou que ele é meu filho de santo, todo mundo já sabe. Ele é babalorixá de uma casa pequena. Tudo que ele faz, tudo que ele faz lá, faz aqui. Mas nem tudo que se faz aqui ele pode fazer lá, porque a casa é menor. Mas não desqualifica a casa dele. A casa do Lucas é uma casa séria, é vinculada à minha casa. Então, tem um segmento, entendeu? O Lucas não pode chegar amanhã e falar que o caboclo dele veio raspar alguém, porque eu esculhambo ele na hora, ele sabe disso. Não existe isso pra mim.
Entendeu? Então é o que eu falo. Quem tá ligado a mim, tá ligado a mim. Eu tenho uma outra visão do candomblé, que hoje não existe mais. Eu já vi pai de santo e mãe de santo totalmente vendido, bater palma pra filho de santo, fazendo marmotagem. Deus, olha, que tem de pai de santo famoso que bota a pessoa como babalorixá sem ser. Tem um monte. O cara tem um ano de santo, vira pai de santo, eles vão lá e ainda bota as entidades, ainda vai lá e bate palma. E o cara não pede palavra não, viu? É de qualquer jeito que ele fizer, tá bom, e tudo não bate palma. Candomblé hoje virou dinheiro. Diego Santos, é verdade que só as mulheres no Uru podem tirar axé de bicho? Ó, Diego, funciona assim. Quem mexe com bicho quatro pés são os homens. Quem mexe com os bichos de pena são as mulheres. Mas na falta do tu, vai tu mesmo, entendeu? Meus primeiros iaôs foram homens. Então eu ia fazer o quê? É isso que eu falo, você tem que entender que às vezes você não tem opções. Por isso que eu falo que uma casa pequena, ela tá vivendo, sobrevive do jeito dela. Até a casa grande hoje, às vezes você tem oroso menor que você vai fazer de obrigação, de fazer um iaô, e às vezes você tem quatro pessoas para te ajudar, cinco. O que não era uma verdade no candomblé antigamente, hoje é uma verdade. Então é diferente. Will Júnior, boa noite, lindo, olha-me. Paulo Sampaio, bom, após um tempo afastado do candomblé, qual o primeiro passo para resgatar a fé? Puta, Paulo. Cara, é difícil porque tem que ver onde ela se machucou, o que fez você perder ela. É muito difícil, cara. Muito difícil. Que eu falo, geralmente quem perde a fé não encontra de novo. Pode até imitar os atos, voltar pro candomblé, mas a fé é um bem precioso, tem que preservar ele, cara. Pera aí. Tem sacerdotes que fazem o gan como a doce, igual faz o Iaô, só que dá ele como Ogã. Diz que ele pode dar dentro do PG. Não, Matheus. Então, isso é um erro, cara. Isso é um erro. Sabe? Antigamente se cometia esses erros. Puta, acabou meu cigarro. Não, tá aqui. Antigamente se cometia esses erros, mas, cara, sabe? Vamos colocar que a gente consegue compreender erros, porque o candomblé estava chegando no Rio, chegando na Bahia, estava se espalhando e existiam as confusões de nação, existia uma coisa. Era um formato, sabe? Assim, você tem que entender a época. Agora, sabe? Ele é iniciado, cara. Ele é Iaô como qualquer outro. Eu falar você é Ogã não faz a pessoa ser Ogã. Se a pessoa não dá santo, não faz ela deixar de ter tido um Oxu. Então, ó, Cidinho Oliveira jogou comigo, resolveu a questão de doença no útero, como eu falei no jogo. Obrigado, linda. Alan Vitor, hoje o Axé é os olhos da casa. Ele é o cara que está controlando toda a situação. Vê se o pessoal não tá quebrando preceito, cuidando das entidades, ninguém tá, vamos supor, gente bulinando, mexendo nas coisas que não pode mexer, comportamento, entendeu? Por exemplo, eu tenho hoje o Axé aqui na minha casa e durante a festa alguém catou o celular, começou a querer fotografar alguma coisa, ele já rápido se locomoveu, já foi lá, já, ó, não pode, tá. É o cara que ele tá prestando atenção, ele tá filmando a situação toda. Hoje o Axé, ele tá olhando a casa. Cara, tem um monte de filho de santo meu na live. Tá tendo reunião aqui hoje? É candomblé hoje? Dada Neves, então. Não, que o Pará não é Oxum? Não. Você fala, ela e eu pra ela. A matança é a mesma, ela come o molocum, ela é Oxum. É uma qualidade de Oxum. É que ela tem diferenças nela. São. Esse negócio de qualidade funciona o seguinte: vou falar pra você. Vamos supor, você é da Oxum Pará, outra é da Pondá, outra é de Ioquê, outra. Tudo. Tá, ok? Dentro do Ibá vai ter diferenças. Na roupa, às vezes tem diferenças. Tá ok? Mas quando você pegar o culto de Ouro em si, de ponta a ponta, ele vai ser semelhante. Você pode ter uma diferença ou outra, mas que no dia do culto vai acabar sendo igual. Você entendeu? É complicado falar sobre isso, sem falar segredos, mas. Cássio Matias, vai lá, lindo. Boa noite. Ah, Regina, você morava por aqui? Admite ser bom para jogar búzio? Então, cara, poder ele pode, mas ele não é babalorixá. Ele pode ser, vamos colocar que ele sabe jogar, ele aprendeu a jogar. Agora,
Mas é complicado, sabe, cara? Porque vamos porque esse me joga búzio. Tá, mas ele não é pai de santo. Por que ele joga búzio? Ele é o quê? Como meu pai de santo um dia falou pra mim, você vai ser o quê? Você vai ser pai de santo ou você vai ser jogador de ebó e tirador de búzio? Você deu? Porque uma vez eu comecei a aprender com meu pai a jogar búzio, aí eu comecei a tirar ebó, eu fui de leve, porque eu tinha minha profissão e tal. E aí ele falou, quando é que você vai fazer candomblé lá, botar o iaô e tal? Porque tinha gente a me rodeando. Eu falei, não, mas eu não sei se eu vou ser pai de santo, eu tenho que pensar, eu não sei. Ele falou, você vai ser o quê? Jogador de búzio, tirador de ebó? Não, mas você começou, é uma caminhada, assim, entendeu? Então é complicado isso aí, porque esse homem só vai jogar búzio para que finalidade? Ele vai ser um mau orientador de pessoas, é a minha opinião. Eu sou contra. Lani, qual lugar que se dá o primeiro ogã da casa? Então, eu acho que é Pejigã no Jeje. Eu acho que Pejigã é um cargo Jeje, que se dá o primeiro ogã. Eu acho, tá? Mas dentro dos padrões de outras nações, não. Selma Macari, boa noite. Cristina Germano, boa noite. É saudade, pai. Putz, esse Lucas é falso pra caramba. Alan, se um posto da casa pode herdar a casa, e se o posto é feito o que com ele? Então, cara, é difícil falar isso aí, até porque tem uma pessoa que botou de um axé grande falando que os postos podem ser trocados. Tipo assim, você ia alguma coisa da minha casa, mas você não tem mais, então eu dou pra outra pessoa. Eu desconheço dessa forma. Eu aprendi de outra forma, que o seu posto é seu posto até a morte. Enquanto você não morreu, outra pessoa não senta naquele posto. Só depois que você for pro vinagre. É o que eu aprendi, que a pessoa foi ali, teve os cânticos, que foi empossado ela daquilo ali. Se eu, na minha opinião, se depois eu entendo a necessidade de se trocar, porque hoje em dia as pessoas não são fiéis como eram, vocês perdem posto, porque você dá o posto pra pessoa achando que a pessoa é incrível, amanhã a pessoa, sei lá, você trocou do canal que ela estava assistindo, ela larga da casa. Então é complicado hoje em dia, eu acho que isso está muito complicado hoje em dia. Mas eu acredito que a gente tem que manter o que era. Eu acho que assim, a pessoa está empossada com cânticos e tudo e tal, o posto é dela, entendeu? Eu não posso despostar ela, entendeu? É a minha visão, mas respeito a visão dos outros também. Everton, então, se o Espírito Santo tem que bater cabeça para todos os postos da casa, então, eu não conheço isso. Onde eu fiz santo não era assim. A gente põe a cabeça pro pai de santo da gente, você põe a cabeça pro axé, você põe a cabeça pro santos. E aqui tá, se os orixás também cumprimentam como o pai de. O orixá também os cumprimenta como. Não, o orixá, ele cumprimenta o babalorixá, né? Pondo cabeça, o orixá também põe cabeça. O pessoal fala, mas o santo tá pondo cabeça da pessoa. Lembrando todo mundo que aquilo que está dentro de você é um fragmento que agora tem nome, nasceu, foi gerado, criado dentro de um quarto, de um pai de santo, de uma mãe de santo. Este pai de santo é pai do santo mesmo, daquele seu santo, não do santo, daquele que te deu o fragmento. Esse pai de santo é o cara que cuida de todos esses iniciados, 10 filhos do Ogum. Cada um desses 10 filhos do Ogum tem um pedaço de Ogum dentro, que o pai de santo fez nascer, criou, que ele trouxe do Orum e botou em você. Então, ele é o pai desse santo, vamos colocar assim, tá? Então, o santo cumprimenta o pai de santo. Mas ele não tem que pôr cabeça pra todo mundo. Isso aí já. Mas tem casa que é assim, entendeu? Eles mandam pôr. Eu não sei porquê, mas eles mandam pôr. Tem muita coisa que eu vejo que é de conchava, é porque isso aqui é a mulher que eu como, então você põe cabeça pra ela. Ou esse aqui é o homem que come a minha bunda, põe cabeça pra ele. Então tem muito disso também. Ou esse cara que me deu um dinheiro, põe cabeça pra ele. Então você tem os interesses. Aí, sabe, é difícil falar, né, cara? Porque eu não tô lá pra saber qual que é a parada. Fábio, se quer jogar aqui, você tem. Me chama no Messenger aí, Fábio. Depois a gente marca. Então, vamos lá. Williams me perguntou o seguinte: qual a minha opinião quanto à iniciado de candomblé, ainda Iaô, praticar e estudar também outras ciências esotéricas, como tarô, praticar, por exemplo, umbanda ou quimbanda, se a prática afeta espiritualmente? Tá, eu vou ser bem direto na minha visão. Eu quero me vestir com uma verdade. Eu quero me vestir com uma verdade. Eu quero.
é, está, meu santo, meus orixás me completem. Se eu faço parte de uma religião para buscar em mais três, quatro religião alguma coisa, eu estou confuso, na verdade. Eu estou fazendo uma soma de crenças. é, Vamos colocar onde, de repente, o preto, para quem é de candomblé, a cor preta é ruim, mas na quimbanda meu Exu pode pôr no meu corpo aquela cor preta. Se entende, estou dizendo? Onde eu acredito que o orixá, vamos supor, aquele animal imolado tem que tirar a xé, tratar, dividir a carne. Quando eu estou na quimbanda, eu acho que tem que enterrar no cemitério. É, eu acho que o problema, cara, não é só isso. Eu acho que é no contexto geral. Eu acho que é a minha opinião, a minha visão, né, cara? Eu não tenho esse negócio, cara. Eu vou falar um barato. Eu já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Uma vez, você beber, porque eu já falei isso, então o pessoal vai ficar com nojo de mim e vai falar, pô, parece filme repetido. O meu avô tava doente, eu ofereci um ebó pro meu avô. E meu avô era muito católico, era diácono da igreja católica e tal. Meu avô falou, não, não quero ebó. Eu falei, mas fiquei meio grilado, falei, mas você não quer porque você não acredita em mim ou não acredita na minha religião? Ele falou, pra mim não é questão se eu acredito ou não acredito. Ele falou, acontece que eu tenho a minha religião. Então se for pra eu ser curado, vai ser pela minha e não pela sua. Eu vou morrer na minha fé, morra na sua. Foi o que eu ouvi do meu avô, que era um homem firme. Um homem que poucos eu conheci igual. E isso eu levo pra mim, cara, sabe? Eu acho que eu tenho que ter a minha fé e crer na minha. Entendeu? Então eu não quero jogar carta, eu não quero passar numa consulta com guia, eu não quero. Eu tenho as minhas crenças que formam a minha religião. Entendeu? Então eu acho que isso é confusão religiosa. A cabeça da pessoa fica confusa. Eu já tive um problema aqui em casa com gente que eu discuti, que estava fazendo coisas, que eu falei assim, mas o que você está fazendo? Ah, é uma coisa da medicina, do não sei o quê. Eu falei, ah, cara, eu acredito no orixá, eu acredito que se a gente cultua o balé para me curar, eu tenho que acreditar nele. Lógico que a gente tem um médico, tô falando de parte física, parte espiritual, vamos colocar assim. Mas se for para eu recorrer a tudo quanto é entidade, ver quem me cura, é tipo, eu não sou fiel a merda nenhuma, sabe assim? É a minha visão, tá? Alessandro Paz, obrigado, lindo. Muito obrigado pelas palavras. Ah, Matheus, que eu fiquei de falar sobre o cara de Nanã. Cara, então, velho, puta, Matheus, eu acho que não, cara. Eu, né, na outra live puxou esse assunto e eu não falei, né? Cara, é difícil, cara. Eu acho, eu vou falar pra você, eu acho que é iniciável de novo. Eu acho que eu faria isso. Que pra mim, como é que eu posso fazer uma coisa que eu aprendi que não pode, não é verdade? Eu não tenho como fazer, cara. Aí seria ir contra os meus princípios religiosos, concorda comigo? Que já não é questão dele, podia chegar aqui com R$ 20.000, cara. 30.000, 40.000, eu não tô à venda, sabe? Então pra mim não ia virar, eu ia falar, cara, pra mim não dá. Entendeu? Pra mim não dá. O rombono de uma casa é a primeira pessoa feita nela. Deixa eu. Vixe Maria, Rodrigo. Uma pessoa foi sua ex-mulher antes de iniciar. Ninguém era iniciado, ela foi sua mulher. Por ser sua IA, depois de ambos se iniciarem, exemplo, ela ganhou o cargo e virou a que querer. Ela pode fazer a minha iniciação de futuro. Então, Rodrigo, quando você faz santo, tem um cerimonial que um chama de Tô, outro chama de Baroé, onde é apagado a história. Dali para lá você não existiu, você vai passar a existir daqui em diante. Se você um dia teve relação com ela, daqui para frente segue a vida normal. Entendeu? Segue a vida, esquece, já foi. E é assim, cara, essa é a verdade. Tá? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ah, tomando o caso recente da mãe Estela, porque a casa ficou fechada um ano, porque a casa tá de luto, a casa fica fechada um ano quando morre Babalorixá. A casa para, entendeu? A casa tem que parar. Aí faz o axixê, aí vai ter o axixê de um ano, aí vai sentar o novo herdeiro. Oi, Almiloju, boa noite, lindo. Então, tá, se você tem um cargo que já é vitalício, você é da casa, o que faz com o seu posto? Acumula. Que eu aprendi é assim, o posto vai acumular, você não vai passar para frente mais. É por isso que tem que pensar muito bem antes de dar posto para alguém, analisar muito bem o que está fazendo, tem que ter sequência. Essas coisas feitas no impulso, vamos fazer,
Bel Gonçalves, boa noite, linda. Katia Zahar, obrigado, linda. 1 hora e 25 minutos, Joaquim. O Joaquim tá me vigiando, mandando desligar a live. Eu vou parar. Ricardo, o que eu digo de casas de candomblé que tocam banda também? Ah, Ricardo, eu não gosto, cara. É isso que eu falo. Eu acho que, pô, é a mesma coisa que falar. O que que você acha de igreja católica que também é, sei lá, é, é uma, é uma mesquita? Pô, ou bem lá ou bem cá, cara. Eu acho que essa mistura fudeu tudo. Essa mistura deixou as pessoas confusas. Essa mistura confundiu a incorporação da Umbanda com o trânsito do Candomblé. Essa mistura fez as pessoas acharem que o Deus, os nossos orixás, deuses, divindades, são espíritos como é o Tranca-Rua das Almas ou a Maria Padilha. Então não é desconsideração, que tem gente que fala, ah, ele desconsidera. Não, não é que eu desconsidero. É que eu acho que uma religião é uma religião, outra religião é outra religião. Só que eu acho que você tem um templo, você tem que falar ou é isso ou é isso. Quando você tem isso e é isso e é isso, é tudo junto, eu acho confuso, cara. Eu acho. Você confunde até a cabeça das pessoas que estão participando da casa. Você entendeu? Alexandra de Bagan. Quando o zelador desmancha o ibá do orixá de um filho, mesmo sem esse filho nunca ter saído do axé. Mas por que ele desmanchou? Ah, ele se afastou. De que é responsável por esse ibá? Olha, Alexandra, é difícil falar isso aí porque agora nós estamos num dilema aqui, tá? Vamos colocar assim, aqui em casa. As pessoas aqui têm que vir. São 7 cerimônias no ano, que são as 7 a data que eu tenho, e é obrigatório vir. Para não vir, tem que ter uma justificativa muito boa. Tipo, tô doente, acabei de entrar no emprego e realmente tá. Então eu consigo compreender, eu não sou tão radical assim, embora eu sou radical. Eu não consigo aceitar faltas porque eu tava cansado, falta que eu tava. Como eu tive uma filha de santo que faltou uma festa, aí me procurou, falou que não tá sentindo no coração, a vontade e tal. Faltou de novo, falei pra ela, ó, vou facilitar pra você, não precisa vir mais. Eu não perdoo. Só que eu acho assim, se você se afastou da casa, alguém conversou com alguém. Porque se uma pessoa tá na minha casa, se afastou um ano pra mim, eu também desmonto. Ah, ela voltou pra uma obrigação. Então ela vai lá e compra tudo de novo, azar dela, eu desmontei. Aí eu então, Sandra, dentro dela, não tá no IBA. Você entendeu? O IBA é seu altar, mas se você largou ele 1 ano, 2, 3, cara, você não tá valorizando. Por que que eu tenho que manter, se você não quer manter? Primeiro o pessoal fala, ah, por que você não faz caridade? Cara, se você não quer tirar do seu bolso para comprar um bicho pro seu santo, tem que tirar do meu pro seu santo. É o critério do IBA é o mesmo. Se a pessoa não quer cuidar, por que que eu tenho que cuidar? Você entendeu? Eu acho que é por isso que eu falo, eu acho que assim, se o filho santo sumiu, cabe a ele primeiro. É que eu acho que a pessoa tem que ter postura de homem, já começa, sabe? Eu não vou mais na sua casa, eu vou chegar e falar, ó, mãe, eu tô tal, num problema assim e tal, quero um tempo por causa disso e daquilo. Mas eu vou aí pagar minha mensalidade, ou o custo que tiver, ou mãe, deixa à disposição da senhora que a senhora achar melhor fazer. Eu acho que a pessoa tem que ter postura. É que infelizmente as pessoas hoje não têm postura. E aí dá nessas merda, né? Helena Andrade, boa noite. Márcia Gomes, boa noite. Luiz Alberto, se dói? Cara, então, eu sou uma menina. Eu sou uma menina, eu sou cirurgião, eu sou uma menina. Agora tem uns caras que eu já, porra, eu já vi uns cortes que parece que bateram com machado na pessoa. Vai de cada um, né? Bom, gente, eu vou encerrar, tá bom? Acho que falei bastante aí e tal. Se ficou alguma dúvida, vocês me falam. E a gente faz uma próxima live outro dia, tá bom? Obrigado por vocês terem me acompanhado aí.